eu cego fui, mas vejo já. Ele do Eli me achou. De novo, amados. Sublime graças do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdi do Eli me achou. Amém? Graças a Deus. Então vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia de vocês em Lucas capítulo 4, versículo 1. Amém? Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz usarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém? Graças a Deus. O amor dele é real. Então, se ele é real, você consegue sentir esse amor. Amém? Graças a Deus. Então, em Lucas capítulo 4, primeiro versículo 1, está escrito: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Vamos ler juntos? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Senhor Deus, Pai Celestial, Pai Santo, que o Espírito possa estar sobre seus filhos nesse momento, ó Deus, da mesma forma que estava no nosso irmão mais velho, ó Deus, que o Senhor tirou ele do Jordão e o conduziu para o deserto, Senhor. Pai Santo, que o Espírito do Senhor possa estar sobre seus filhos, conduzindo-os, ó Pai, a pastos verdejantes, Senhor. Pai Santo, pedimos pelos seus filhos que ouvirão a palavra futuramente. Agradeço pelos cânticos que tivemos. Pai Santo, Tu conheces teus filhos, o coração deles, ó Pai, e peço que o Senhor venha a nutri-los com Tua palavra, Senhor, para que Satanás não tenha força, Pai, para vencer seus filhos, alimentados e fortes, escondidos de trás do escudo da Tua palavra, Senhor. Pedimos no nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Lucas capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, tinha que acontecer algo aqui
porque foi dito pelos profetas que esse acontecimento aconteceria, foi dito pelas Escrituras, e chegou o momento de Deus descer ali. Chegou o momento de Deus descer, e quando Deus desce para conduzir o homem. Deus desce para levar o homem aonde quer que ele queira ir. Porque ele desceu e agora ele tem o controle da situação. Até ali no Rio Jordão, Jesus ainda ele conseguia fazer algo, como se pudesse fazer algo que Deus não quisesse. É claro que ele era um filho que fazia a vontade do Pai, por isso que o Pai desceu nele. Mas do Jordão para frente, agora era Deus controlando aquele corpo. Ele já era obediente ao Pai antes do Jordão. E do Jordão para frente agora, Deus precisou descer, tomar o controle da situação, porque aqui onde nós lemos que o Espírito levou Jesus para o deserto. Deus desceu, Deus disse, agora eu vou levar para onde eu quero. Amém. Agora eu estou fazendo um trabalho, eu tomei posse desse corpo, esse corpo não tem controle sobre ele mesmo. Deus está dizendo, sou eu que estou controlando ele. Amém. Deus desceu em Jesus para que Deus pudesse pregar o Evangelho. Jesus não pregou o Evangelho, era Deus mesmo que pregou através dele. Amém. Jesus era a ferramenta de Deus. Amém. As cordas vocais de Deus. Então, Jesus ele tinha que estar no tempo de Deus. Irmãos, isso é uma coisa que os filhos de Deus têm que aprender hoje. Eu estou voltando ao culto passado, onde nós falamos que sobre o homem olha para aquilo que Deus fez, para aquilo que Deus vai fazer, e não percebe o que Deus está fazendo. É o que Deus está fazendo, porque Deus desceu. Porque como nós já lemos, tem escritura para isso, onde diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Esse mesmo Deus que desceu em seu Filho, desceu agora. Amém. Está aqui agora no nosso meio. Então se ele desceu, agora ele tem que ter o controle do corpo. Jesus não tinha o controle do corpo, mas Deus desceu para controlá-lo. O Espírito, Deus está aqui para controlar nossas emoções, nossa caminhada. Agora ele desceu, ele vai levar você para onde ele quiser. Mas para isso você tem que estar no tempo de Deus. As pessoas olham coisas futuras, coisas passadas. E o problema hoje é a pessoa focar no que está acontecendo. Quando o homem não tem uma mente fixa no que ele está fazendo, ele se perde. Deus está aqui para falar para você assim, olha, não se preocupe com mais nada, eu desci para controlar o tempo que você está vivendo. Então ele levou Jesus para onde ele queria, e ele está aqui para levar você para onde ele quer. Se é que nós somos irmãos de Jesus. Então a mesma obediência que Jesus teve, tem que estar em nós. Para que esse mesmo Deus possa fazer em nós tudo o que ele fez através de Jesus. Amém? E em Romanos 8,14, se vocês quiserem só acompanhar, existe um tipo de pessoas que Deus tem um controle sobre ela. Deus não tem um controle sobre todo mundo. Aí você fala, Deus é tão fraco assim que não tem controle sobre todo mundo? Então quais são os tipos de pessoas que Deus tem controle sobre elas? Aqui em Romanos 8,14 está dizendo para nós, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então são somente os que são guiados pelo Espírito. Outras pessoas não aceitarão ser guiadas pelo Espírito de Deus, porque a mente dela não está no tempo presente. As pessoas estão se aventurando, elas estão olhando para o que Deus vai fazer. Haverá um arrebatamento, elas estão olhando, elas estão fixadas no arrebatamento. Estão fixadas na morte no Calvário. E não vê o que está acontecendo agora. Se você olhar pelo sacrifício que foi feito no Calvário, se a sua mentalidade
e estiver fixada só no que aconteceu no Calvário, você não vai ver o que está acontecendo agora. Se a sua mente estiver fixada no futuro, você não vai ver o que Deus está fazendo agora. Se você agora estiver pensando no que aconteceu na sua casa, você não vai ver o que Deus está fazendo agora. Deus está aqui para mudar a sua consciência e seus pensamentos. Então aqui em Romanos 8,14 está dizendo que somente um tipo de pessoa são guiadas pelo Espírito de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, da mesma forma que o Espírito guiou Jesus, o Espírito está aqui para guiar aqueles que são filhos de Deus. E quando você entende esse processo da palavra, quando você ouve a palavra de Deus, aquilo traz mudança na sua vida. Amém. Traz mudança. Não tem como o homem dizer que ele está mudado e tiver uma mente fixa ainda nas coisas terrenas. Deus está aqui, a mente de Deus é espiritual. Então a mente terrena do homem tem que estar rendida para que esse mesmo Deus que guiou Jesus esteja aqui para guiar você. Amém. Então você tem que estar no tempo dele, correto? Amém. No tempo dele, não no seu, não no meu. Você no meu tempo, você vai fazer aquilo que eu faço. Amém? O irmão Branham disse que se fosse o espírito de Beethoven nele, ele iria compor música. Se fosse o espírito de um político no homem, o homem iria viver a política. Gente, tem muito que se dizem crente hoje, estão na política, porque existe o espírito da política nele. O irmão Branham disse, se fosse o espírito de um arquiteto em mim, eu construiria casa. Ou o espírito de um pedreiro em mim, eu construiria a casa. Se fosse o espírito de um músico, eu iria cantar, eu iria compor. Aí ele disse, mas é o Espírito de Cristo, então você tem que ser como Cristo. Amém. É o Espírito que está em você que vai ditar as regras em você. Amém, gente? Amém. Olha o que Jesus tem falado aqui em João 5, 24. Porque quando você recebe a palavra de Deus, a sua vida muda. Porque agora é a palavra que está em você, foi revelada a você. Você vai andar de acordo com ela. Em João capítulo 5, versículo 24, olha que coisa tremenda que a gente sempre leu isso aqui. Jesus dizendo, na verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra, você observa que é quem ouve a palavra dele. Isso tem que prestar bem atenção, que é quem ouve a palavra dele. Então, da mesma forma que Jesus falou, é a mesma forma que tem que ser falada hoje, senão você não está ouvindo a palavra dele. Ele diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, você observa que tem duas coisas aqui. Você tem que ouvir a palavra dele e crer naquele que enviou ele. Ele está mostrando para você que existem dois seres ali. E quando essas duas coisas estão em você, quando você acha que Jesus é seu próprio Pai, você está dizendo que Jesus mesmo enviou ele. Quando você acha que Jesus é seu próprio Pai, as pessoas dizem que Jesus veio e morreu na cruz, é Jesus que vai voltar, é Jesus que ressuscitou dos mortos, e Deus está onde? Então Jesus está levando a sua mentalidade na palavra para você entender isso. Porque se você ouvir a palavra dele, essas coisas você entenderá. Mas tem que ser a palavra dele. De Jesus até agora, quantas palavras de Jesus não foram torcidas? Então essas pessoas não estão ouvindo a palavra dele. De William Branham para cá, a mensagem se tornou uma mensagem morta. Porque as pessoas torceram a palavra. Elas não estão vivendo a palavra da mesma forma. Porque o William Branham ele não trouxe uma mensagem dele. Ele trouxe a mensagem que Jesus pregou. Porque se o William Branham trouxesse a mensagem dele, você não estaria ouvindo aquilo que Jesus falou. Quem ouve as minhas palavras. Então o William Branham ouviu as palavras. O Espírito tinha vivificado para ele essas palavras. Então vamos concluir isso aqui.
Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Esse tem, vocês já sabem, que é ecoará, ou ecoa, faz eco da vida eterna, repetirá a vida eterna. E não entrará em condenação. Gente, você não está condenado mais. Quando você entende a doutrina, quando você entende a palavra de Jesus, tem que ser como ele disse. Porque você é minhas palavras, então tem que ser da mesma forma que foi dita lá atrás. E ele está dizendo que essas pessoas que ouvem a palavra corretamente, ela não entrará em condenação. Não tem condenação para você. Mas tem que ser da mesma forma que está no original. Por isso que eu falo para você que muitos estão ouvindo a mensagem hoje e não está na forma original. Então não tem vida nessas pessoas. Por mais que pregue a doutrina. É isso que eu quero que você entenda. Por mais que pregue a palavra, eles não creem nela. Porque não está na forma original. Verdade. Então não há condenação para você. Por que não há? Jesus disse, mas passou. É passado. Isso é passado. Mas passou da morte para a vida. Jesus está dizendo para você que você agora está no arrebatamento. Você já está dentro do arrebatamento. Porque você crê naquele que o enviou, você está ouvindo a palavra dele, e por ouvir a palavra como ela estava no princípio, como Jesus pregou ou levou para os apóstolos, porque a mensagem está aqui para levar você de volta ao mesmo ensinamento que os apóstolos tiveram. Jesus está dizendo que agora não existe tribulação para você, você não perecerá nessa terra, porque esse mundo aqui jaz do maligno, e o fogo consumirá esse mundo. E Jesus disse que quando você alcança esse benefício, você passa da morte para a vida. Não existe condenação para você. Não existe, porque vai ter muitas pessoas que passarão pela tribulação, pagarão com suas vidas. Jesus está dizendo, você já não passará por isso mais. Jesus está dizendo, você agora está do outro lado, porque você passou da morte para a vida. A condenação é para outras pessoas, já não é para você. É por isso que você tem que entender a mensagem como ela foi com Jesus. Como Jesus pregou. Como o profeta pregou. Lembrando, eu não trouxe mensagem dele. Um profeta, a palavra vem ao profeta original para que o profeta traga essa palavra para as pessoas. Para que possa cumprir essas mesmas palavras de Jesus em você hoje. Amém. É só assim que você pode continuar na palavra. Mas como que você ouve a palavra e crê naquele que enviou? De que qual são a condição, quais são as suas condições hoje para você ouvir essa palavra? Você tem que estar no tempo de Deus. Graças a Deus. Você não pode estar olhando para o futuro, senão essa palavra não vai se cumprir em você. Você não pode estar olhando para o passado, senão essa palavra não vai se cumprir em você. Você conversa com muitos crentes da mensagem hoje e fala assim, em 1933, em 1963, mas e hoje? A mensagem ela continua, ela não parou lá. Ah, então tem o julgamento do trono branco, mas e hoje? Todos os vulcões entrarão em erupção. Você não vai estar aqui porque você passou da morte para a vida. Amém. A palavra diz que o mar vai secar. Existe vulcão no fundo do mar. Todos os vulcões entrarão em erupção. Mas eu não estou preocupado com isso. Você sabe por quê? Porque isso está no futuro. Eu estou no tempo de Deus. O mais importante para o homem, para o cristão, é saber o que Deus está fazendo agora. Porque Deus está aqui para te conduzir. Mas se você não estiver junto com Ele, como que Ele vai te conduzir? Ele conduziu Enoque, porque Enoque andou com Ele. Estava com Ele no tempo dele. Já pensou o mesmo Deus que levou Enoque está aqui agora? Para fazer o mesmo trabalho, o mesmo trajeto, o mesmo papel? Mas para isso você tem que estar no tempo de Deus e entender a mensagem de Deus. Amém? Graças a Deus. Então Jesus ele tem orado, Jesus orou por você. Já pensou?
nos últimos dias, nos últimos momentos da vida de Jesus, Ele orou por você. Ele orou por nós. Depois, se vocês quiserem ler todo esse capítulo, né, de João 17 na casa de vocês, só vou passar por uma parte aqui. Olha o que Jesus tem dito na oração dele. Ele disse: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Espera aí. Então o nome de Deus foi manifestado aos homens do mundo. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Então é somente os homens que estão no mundo, que Deus deu a Jesus, que esse nome foi manifestado a eles. Não a todos. Jesus continua. Eu estou lendo o versículo 7 de João 17. E Jesus continua. Ele diz: eram teus, falando do Pai, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Por que eles guardaram a palavra? Porque já eram de Deus. Por que você está guardando a palavra hoje? Porque você já era de Deus. Então só guarda a palavra quem está no tempo da palavra. Se você estiver vivendo uma outra era, você não pode guardar as palavras dessa era. Eu acho que vocês já leram mensagem onde o William Branham diz: Lutero, o Wesley não podia vir com a mensagem de Lutero. Lutero não podia vir com a mensagem de Wesley. Pentecostais não podia vir com a mensagem de Wesley. Cada era teve a sua mensagem. Aí ele diz: Moisés não podia vir com a mensagem de Noé. Por quê? Porque estava em outra era. Você está entendendo que você tem que estar no tempo certo? Tudo é no tempo correto. A planta tem um momento certo para germinar. O sol tem um tempo certo para aquecer aquela semente, para que a vida possa vir. Amém. Então existe um sol da justiça aqui sobre os filhos de Deus, e essa semente ela precisa germinar, porque ela está no tempo da luz desse sol. Amém. Jesus disse: agora já tem conhecido, depois que você ouviu a palavra, Jesus falando que vocês eram de Deus, por isso que vocês guardaram a palavra. Jesus continua dizendo: agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Agora eles estão dizendo que vocês já conhecem essas coisas. E no versículo 21 ele disse: para que todos sejam um. Olha o que a palavra está gerando nos filhos de Deus hoje. Jesus está dizendo: para que todos sejam um. Agora, se tiver alguém no meio de vocês com pensamento doutrinário diferente, ele não é um com você. Se você está ouvindo a palavra correta e alguém criticar o que você está ouvindo, ele não é um com você. Então Jesus não orou para essa pessoa. A oração de Jesus não foi para ela. Porque Jesus está dizendo, falando de nós, ele está dizendo: para que todos sejam um. De que forma? Jesus disse: como tu, ó Pai, o és em mim. Da mesma forma que Deus era em Jesus, agora nós seremos um. Você vai ser um com Deus também. Ele falou assim: da mesma forma, Pai, que tu és em mim. Agora é neles. Por quê? Porque você ouviu a palavra, você creu nela, e você está no tempo de Deus. Amém. Você está no momento que Deus está falando. É impossível o irmão Marco estar falando alguma coisa aqui e eu estar lá dentro da minha casa. Eu não estou no mesmo lugar que ele. Eu não estou no mesmo tempo que ele, no mesmo espaço que ele. E quando Deus está falando para pessoas que estão junto, andando com ele. Que sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Mas por que nós temos que ser um neles? Jesus continua e disse: para que o mundo creia que tu me enviaste. Então só tem uma maneira do mundo crer que Deus enviou Jesus. É se o mesmo Espírito que estava em Jesus estiver em você.
Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Você tem que crer, você tem que estar no tempo da palavra. Essa foi a oração que Jesus fez por você. Jesus sabia que a qualquer momento ele tinha que sair dali e tinha uma cruz esperando ele. Mas antes que ele pudesse ir para a cruz, ele falou assim: opa, tem meus irmãos que virão futuramente. Eu preciso orar por eles também. É por isso que ele diz: Pai, eu não oro apenas por estes aqui, mas por aqueles que irão de crer em mim. Ele estava falando de você, de mim, de um povo que se manifestaria hoje. Amém? Então o homem sempre olha para o que Deus fez, para o que Deus vai fazer, e não percebe o que está acontecendo. Esse é o seu desafio. Então por isso que são poucos que sairão desse sistema. A era de Laodiceia não acabou ainda. Sabia que existem duas mensagens dentro da era de Laodiceia? Existe a mensagem de Laodiceia e uma mensagem dizendo: sai dela, povo meu. O irmão Branco diz que Deus não desce em Laodiceia, ele desce fora para chamar a pessoa de dentro dela para fora. Laodiceia continua, ela vai até o final. Ela continua, mas só que tem um povo, Deus está do lado de fora chamando um povo. E quando aquele povo entende a palavra de Deus, que Deus vem a mostrar para ela o estágio, o tempo que ela está vivendo, ela passa a seguir a palavra corretamente e renuncia tudo aquilo que era contrário à palavra de Deus. Amém? Amém. Então na mensagem eu acuso esta geração. O mensageiro disse: essa é a mesma coisa que estão fazendo agora. Ele está falando agora, estava acontecendo já no dia dele. Eles têm uma igreja e creem em Jesus Cristo. E dizem que o faz. Mas negam a hora em que estamos vivendo. Então o William Branham está dizendo que essas pessoas elas têm uma igreja, não são qualquer um. Ele diz: elas creem em Jesus Cristo, mas negam a hora que estamos vivendo. Está entendendo até aí? A pessoa ela tem uma igreja, ela crê em Jesus Cristo. Eu creio que Jesus não é seu próprio Pai. Eu creio na doutrina como ela é. Mas nega o que Deus está fazendo. Irmão, não adianta nada você ter uma mentalidade correta da palavra e não entender o que Deus está fazendo, o tempo de Deus. Então essas pessoas, o irmão Branham está dizendo que elas conheciam, elas criam em Jesus Cristo. E hoje tem muitas pessoas na mensagem que dizem que creem em Jesus Cristo, a igreja se tornou um ponto de encontro. Eu já tinha falado isso para vocês. A casa da mamãe, onde você ia comer macarronada dia de domingo, hoje se tornou igreja. Faz tanto tempo que eu não vejo o irmão, eu vou lá. Se tornou um lugar para falar mal da vida das pessoas. Depois do culto eles ficam lá na frente, questionando certas coisas, falando de certos irmãos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se alguém falar mal da vida de vocês, falar algo de vocês, coisas que vocês fizeram, e se vocês já tiverem acertado com Deus, o problema já não é de vocês, é daquela pessoa. Aquele problema agora é dela, não é seu. Então toma muito cuidado quando você falar de alguém. Suponhamos que eu falei do irmão Zé Mário para 5 pessoas. Tem uma pessoa na Bahia, tem outra em Minas, em cada local tem uma pessoa. Eu já falei mal do irmão Zé Mário. Uma hipótese. Aí eu chego para o irmão Zé Mário e falo assim: irmão Zé Mário, irmão, eu falei muito mal do irmão aí, eu quero que o irmão me perdoa. Não é válido. Como que esse perdão é visto? Se eu falei mal do irmão Zé Mário para 5 pessoas, eu tenho que ir nas 5 pessoas. Eu tenho que ir no irmão Maico, eu falei isso do seu pai. Eu tenho que ir na irmã Flávia, cada pessoa. Não interessa onde ela está. Se a pessoa está em outro estado, pega o telefone e liga para ela. Olha, eu falei do irmão fulano para você, mas aquilo não é verdade. Eu errei sobre ele. Então aí a coisa funciona. Mas agora se eu falar de um irmão para 10 e só pedir perdão para o irmão, aquele irmão ainda está sendo mal visto na boca dos outros.
Às vezes a pessoa nunca andou com você, mas ela não gosta de você porque alguém falou alguma coisa de você. Então você matou aquela pessoa e não precisa de faca para isso. Amém? Então quando você está no tempo de Deus, você começa a entender essas coisas, mesmo estando na mensagem. E se você não estiver, você continuará assassinando de alguém. Então são pessoas crentes que o irmão Branco está falando aqui. Crentes. Se dizem cristãos. Mas negam o tempo em que estamos vivendo. É o velho provérbio. Se mantém. Qual que é esse velho provérbio? O irmão Branco diz: o homem sempre louva a Deus pelo que Deus tem feito. Nossa, que mensagem tremenda. Foi pregada uma semana, há um mês atrás. Que mensagem tremenda. E Deus está com outra no dia. Se alimente daquela, mas se alimenta do que Deus está fazendo também. O homem sempre louva a Deus pelo que ele tem feito, olhando ao futuro para ver o que ele fará, e ignorando o que ele está fazendo, e sendo condenado por isso. Então, o irmão Branco está dizendo aqui, quando você não percebe o que Deus está fazendo, você está sendo condenado. Ele está dizendo para você que você tem que estar no tempo de Deus, para você entender o que Ele está fazendo, para que você possa não ser condenado, para que as palavras de Jesus se cumpram na sua vida. Porque Jesus diz que não há condenação para aqueles que creem na palavra dele e para aqueles que creem naquele que o enviou. Não tem condenação para essas pessoas, porque elas estão no tempo de Deus. Elas ouviram a palavra no tempo. Jesus está dizendo, não existe condenação, porque elas passaram da morte para a vida. E agora o William está dizendo aqui que pessoas que não estão no tempo de Deus, olha o que ele fala aqui, ó, que não estão no tempo de Deus, e ela entra em condenação. Elas estão condenadas, porque ela não ouve a palavra. Ela não ouve aquilo corretamente, seus ouvidos estão tampados para a palavra. O William Branham diz, vem, eles pensam que Deus é maravilhoso, quão grande Ele é, o que fará Ele? Eles dizem, Ele virá algum dia e haverá um rapto, ou arrebatamento, e iremos ao lar, e negando os mesmos sinais e maravilhas que ocorrem aqui mesmo, no tempo em que as Escrituras diz que Ele estará fazendo. Perdem a coisa completa. Eles perdem o plano de Deus completo por não ver isso. Jesus disse, se um cego guia outros cegos, ambos cairão no buraco. Oremos a Deus para que as obras, para que abra os nossos olhos nesses últimos dias. Então Deus tem que abrir seus olhos nesses últimos dias. Se os seus olhos não estiverem abertos nesses últimos dias, você nunca entenderá o que Deus está fazendo agora. Então é para um povo peculiar, é para um pequeno povo, não é para grandes igrejas. Então Satanás já tem cegado tanto as pessoas sobre isso, que as pessoas pensam que Deus está em obras grandes. Irmãos, igreja que tem muitos membros, sabe por que tem muitos membros ali? É porque a mensagem que é pregada ali não está fazendo efeito ao diabo. Porque a mensagem, quando ela começa a fazer efeito, Satanás começa a sair, a congregação começa a diminuir, as pessoas começam a procurar uma igreja mais fácil para seguir. Aquele irmão é muito rígido, eu não posso continuar ali. Eles precisam de uma igreja que prega a mensagem, uma igreja mais fácil. Não sei se vocês ouviram uma pequena parte que eu tinha postado no vídeo, onde eu disse que a palavra de Deus, quando Deus se manifesta, Ele não se manifesta na igreja, para a igreja. Ele se manifesta a uma pessoa. A palavra vem a uma pessoa e aquela pessoa passa aquela palavra ao povo. Nós ainda ilustramos falando da sala de aula, que a palavra
A palavra, o ensinamento, ele vem no professor, não vai na classe. Aí o professor vai passar aquele aprendizado à classe. Aí aqueles alunos, eles podem não concordar, podem discordar do professor. Aí o que eles podem fazer? Eles podem procurar um outro professor, ou podem mudar de sala de aula, porque ele não concorda, aquele professor é muito chato, tudo que faz está errado. Mas ele não percebe que aquele professor está criando um homem ali dentro, está criando uma mulher responsável ali dentro. E se aquele professor estiver de acordo com a palavra que ele está lecionando, que ele está levando para os alunos ali, e aquela pessoa saiu porque discorda dele, o problema já não é dele mais, é daquela pessoa que saiu. Então as pessoas, elas saem porque elas querem uma sala de aula melhor. Verdade. Aí o professor que está ali não está nem preocupado com você. Ele só quer pregar a palavra e muitas vezes consumir aquilo que você coloca na igreja. Você não pode ter medo de ficar sozinho. Amém? Amém. Então nós temos que continuar com a palavra de Deus, independente se aquilo vai doer no seu lombo ou não. Se vai doer no seu lombo ou não. O mensageiro e as escrituras têm dito que todo filho que vem a Deus tem que ser provado, tem que ser açoitado, tem que ser corrigido. Mas tem aqueles que não são filhos, então eles não aceitarão a correção. Mas nós somos filhos. Então Deus está aqui presente, falando com nós agora mesmo, porque estamos no tempo dele, aguardando o próximo passo. Gente, continua no tempo de Deus. Não olhe o que vai acontecer no futuro. O irmão Branco diz que Deus é seu próprio intérprete. Deus interpreta a sua palavra trazendo a palavra em cumprimento. Se a palavra se cumpriu para você agora, espera que tem mais uma parte ainda. Tem mais uma parte da palavra. Permaneça com o que Deus está fazendo agora. Amém? Permaneçam com isso. Não olhe para o que o homem está fazendo. Não olhe para o que as igrejas, a mensagem estão pregando. Eles estão perdidos. Tem pessoa que a mensagem é pregada, ela começa até a sair com a mensagem. Andando, caminhando com a mensagem. Quando a mensagem foi pregada para Ló e sua família, vocês observam que a mulher dele ouviu a mensagem e começou a sair. Mas ela estava com a mente em Sodoma. Ela não estava ouvindo a palavra do dia. Ela não estava no tempo da palavra, ouvindo, se alimentando da palavra. Ela estava se alimentando de Sodoma, se alimentando das novelas de Sodoma, se alimentando dos prazeres de Sodoma. Então a mentalidade dela ficou lá atrás. Ela não pôde sair com a mensagem. Ela começou a caminhar, mas virou uma estátua de sal. Tem muitas pessoas nesta condição. Então se você está ouvindo a mensagem hoje, continue andando, por mais que doa, continue marchando. O William Branham disse, não saia da fila. Então estamos na fila da palavra, aguardando a nossa vez. Você está na fila aguardando a sua vez de ser atendido. Nós estamos na fila aguardando a nossa vez. O que Deus tem para nós? Aguarde a sua vez, continue na fila. Não olhe para os lados, continue no centro do caminho. Continue no centro do caminho. Vocês já observaram uma estrada como ela é? Quando dá aquela chuva, toda a sujeira, ela não fica no meio da estrada, ela vai para os lados. Pega uma pista, uma rodovia, num dia de chuva, um dia chuvoso. Você vai ver que toda a sujeira ela fica nos cantos, no acostamento. E o meio da estrada continua livre, limpo para você. William Branham disse, eu continuarei andando no centro do caminho. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, continue no centro do caminho. O que está acontecendo na esquerda? É tudo sujeira que pagou ali. Então tem pessoas que não são cristãos. Existe muita sujeira. Aquela sujeira não pôde ser limpa e ela foi para o acostamento. Foi para um lado, outra foi para o outro. Mas aquele que está ouvindo a limpeza da palavra, é a lavagem da água pela palavra, que está ouvindo a palavra de Deus, no tempo certo, ela continua no centro do caminho. Ela não vai nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Permaneça com o que Deus está fazendo agora. Que Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus. Deus os guarde. Que Deus dê um final de semana abençoado a todos vocês. E me perdoe se eu
acredito, eu pensei que tinha passado mais do tempo, mas está dando 40 minutos agora. Eu acho que está dentro de um tempo certo para que possamos salvar essa gravação. Amém? Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém? Vou pedir para o irmão Maico fazer a oração final para encerrar. Graças a Deus. Deus abençoe. Amém. Amém? Senhor nosso Deus, Pai poderoso, Pai, agradecemos, Pai, por mais um dia, mais uma manhã de culto, Deus. Agradecemos, Pai, pelas suas palavras, Deus. Sabemos que são palavras de vida eterna. Deus, agradeço por tudo. Amém, Senhor. Pai, eu te peço, Pai, se algum enfermo foi curado hoje, Deus, Amém. em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te peço, Pai, a mesma mão que trouxe nos leva com segurança. Amém, Senhor. Hoje e sempre, Pai. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.